Bem, queridos, boa noite, graça e paz para todo mundo, você que está em casa também aí, que Deus abençoe a sua vida de uma forma muito especial. Quero agradecer a presença da igreja, a presença também de cada um dos visitantes, né? Cada família ou familiar das crianças do projeto aí. Nós queremos agradecer a Deus por você estar aqui conosco. Antes de compartilhar uma palavra ao seu coração, eu quero falar um pouquinho do projeto que nós temos desenvolvido. E eu peço bastante a sua atenção para você entender. O projeto Reviver, ele é dividido em alguns projetos. Um deles é o projeto do futebol, que conta com crianças de 4 a 15 anos, no 1º de maio e no Play Soccer. O outro projeto é o projeto da informática, que a gente tem aí cerca de 40 alunos fazendo um curso de informática aqui na igreja. E eu tenho ficado muito feliz pelo resultado que nós temos obtido. No começo, quando eu falo da informática, eu falo assim, que Deus tem feito algo muito especial. Meu desejo era só fazer um curso de informática, para dar um diploma para os meninos, mas realmente o Rony tem se desdobrado e eu estou vendo aqueles meninos digitar no computador lá, me dá uma felicidade danada, porque grande parte dos meninos, né, Vitória, estão digitando praticamente sem olhar o teclado. Isso alegra muito meu coração. Eles nem estão catando milho mais, talvez igual você fica catando no teclado aí. Mas eles estão digitando de verdade, irmãos, é de verdade. E eu fico muito grato a Deus pelo que Deus tem feito. E já tem surgido no nosso coração, né? Quem sabe futuramente a gente vai abrir para adultos também fazerem esse curso. Tem várias pessoas pedindo. E tem sido muito bom para a gente. Os meninos têm se divertido. Tem uma turminha da informática também, né, vindo ao culto hoje. Então eu louvo a Deus por isso. Então é o futebol. O futebol é a porta de entrada, né? Porque se não comportar na informática, a gente corta do futebol. E o terceiro projeto é o projeto Nossa Casa. É esse que nós estamos comemorando 1 ano. Exatamente no dia 18 de novembro do ano passado, nós demos início a esse projeto e esse projeto surgiu da seguinte forma. A Natália gosta muito, né, dessa parte social e ela pegava alguns alunos, levava lá na creche e fazia esse trabalho. E eu falei, Natália, vamos levar isso lá para o morro, vamos unir os projetos e vamos trabalhar com a turma lá em cima. E hoje o projeto Nossa Casa tem feito 1 ano. Como que ele funciona? Hoje ele está atuando na questão de uma célula, né, com essas crianças. São 2 células para as crianças e para os adolescentes nas segundas-feiras. E também nas segundas-feiras nós temos tido aula de violão com o nosso querido Bim. O Bim está dando uma força para a gente aí. Louva a Deus pela sua vida, tá, Bim? Você é um cara especial que mora no meu coração. Quero louvar a Deus também pela vida do Vinícius, irmão do pastor Marcel. Teve lá também nos ajudando, dando uma força. O Lucas também da Assembleia teve dando uma força nessa aula de violão. E hoje o Bim está lá. Então, assim, glorifico a Deus. É um projeto piloto. A gente está testando o violão. Futuramente a gente quer ter mais aulas para poder capacitar essas crianças, para poder ocupar essas crianças. E para o início do ano que vem, a gente já está se organizando para voltar o reforço escolar. Não sei se você sabe, mas durante a pandemia, quando estava na época pesada mesmo, a gente trabalhou forte, né? A nossa querida irmã do Paim está aqui, Elisângela, e a gente trabalhou forte com as crianças, a questão de apostila. Chegava menino com 5, 6 apostilas atrasadas lá e a gente conseguiu matar as apostilas no ano passado e foi muito bom. Tem muita criança, irmãos,
Não se assuste. Existem crianças que não conseguem acompanhar o ritmo da sala de aula. Uma sala de aula com 25, 30 alunos, ela não consegue acompanhar. Tem criança que precisa de ser cuidada mais próxima. E isso também a gente já fez e quer continuar fazendo, que é essa alfabetização. Às vezes a criança está com 8 anos, 7 anos, ela ainda não está lendo direitinho, 9, 10. Aí a gente leva essa criança para a gente poder cuidar melhor dela. E tudo através de voluntariado. Do pessoal da cidade, os nossos amigos professores que estão sempre ajudando. Então, assim, somos felizes pelo que Deus tem feito. Conforme a Lela falou, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres. E quando eu olho para isso, eu converso com algumas pessoas e às vezes a gente não tem noção do tamanho que o projeto está e financeiramente o quanto o projeto gasta. O projeto gasta 5 mil por mês, irmãos. Que é isso, pastor? 5 mil por mês. Então, Deus tem feito coisas especiais. Através de cada gesto, conforme a Natália falou, a nossa recompensa, ela vem de onde? Ela vem do Senhor. A nossa recompensa, ela vem de Deus. E o sorriso das crianças, a gratidão dos pais, tudo isso são coisas que nos ajudam. Mas a recompensa principal, ela vem do Senhor. Eu fico pensando que cada detalhe, talvez a primeira iniciação no futebol está sendo através da gente. O primeiro contato com o computador, de forma profissional, está sendo com a gente. A ajuda na escola, o contato com a música. E isso tudo aponta, sabe para onde? Para o reino. Como igreja, o termo grego de igreja, eclesia, que quer dizer chamados para fora. Precisamos de entender isso. A resposta que nós damos como igreja do que acontece aqui dentro é a cidade alcançada. E participar do projeto é algo do coração de Deus. E conforme a Natália e a Lela falaram, se você quiser nos ajudar, irmãos, nós precisamos de ajudadores. Pessoas que estão conosco, o Lucas, João Pedro, tem uma turma aí no futebol que tem nos ajudado de uma forma especial. Tem o Rony na informática, tem a Natália e a Lela lá em cima na casa. E tem eu que fico por conta de organizar, mas tem o Caio que cuida das finanças me ajudando. Então, assim, tudo isso necessita de pessoas, necessita de dinheiro, necessita de paciência. As aulas voltando agora, nós queremos estar nas salas de aula, nós queremos participar da escola, porque acreditamos que é o compromisso da Igreja Batista Reviver com a sociedade. Então, se você quiser e sentir no seu coração, nos ajude, pois é bênção. Amém? Deu para entender, irmãos? Seu coração balançou um pouquinho de, eu podia ajudar, Se coloque de pé, já que você está bem quietinho agora na hora da palavra, eu quero que você se coloque de pé. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Deus tem uma palavra ao seu coração. É um culto de ação de graças, mas Deus falou muito ao meu coração nesse texto. Falei dele um pouquinho na rádio hoje e quero compartilhar com você o poder do reino, o poder do evangelho, quando o evangelho chega na vida de alguém. Amém? Diz assim o texto: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Agora olha no versículo 16, versículo 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele.
Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Feche os seus olhos antes de você se assentar e peça ao Senhor para falar ao seu coração aqui hoje. Deus, nós nos colocamos diante da tua presença para poder te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de aqui estarmos. Nós somos seres humanos, falhos, pecadores, dependemos única e exclusivamente da tua presença. E a minha oração é essa: alimenta-nos nessa noite, fala aos nossos corações e nos ensina, Pai, o poder do seu reino, nos ensina o quanto o seu reino é poderoso e que esse poder invada o meu ser, o ser dos meus irmãos, e que nós possamos sair daqui edificados pela tua presença. É isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, presta bem atenção para você entender. Quanto menos você olhar para o lado, quanto menos você preocupar com as coisas que você tem que fazer depois do culto ou amanhã, melhor. Amém? O texto de Marcos capítulo 5 é um texto bastante agitado, porque acontece pelo menos 3 coisas muito importantes no texto: a libertação de um endemoniado, a cura de uma mulher que estava com hemorragia, fluxo de sangue, e a ressurreição de uma menina que havia morrido, a filha de Jairo. A Bíblia vai dizer que Jesus e seus discípulos, em Marcos capítulo 4, estão enfrentando uma tempestade, e no momento da tempestade Jesus está dormindo. Os discípulos, desesperados, acordam o mestre e dizem: mestre, acorda, senão nós vamos perecer. Jesus acalma a tempestade, Jesus dá ordem aos ventos e eles ficam salvos. Logo em seguida eles continuam a travessia rumo à região de Gadara, em algumas traduções Gadara, em outras Gerasa. E quando ele põe o pé na terra, quando ele desce do barco, vem ao encontro dele um homem possesso por espíritos malignos. E eu preciso, antes de aplicar essa mensagem, antes de falar um pouco mais dela, e quero que você entenda o quão importante é o poder do reino dos céus. Enquanto eu meditava nesse texto hoje, Deus me confrontou em algumas áreas, e eu quero trazer esse confronto para a sua vida. O reino dos céus, ele é além das minhas e das suas expectativas. Obrigado. O reino dos céus é mais poderoso que nós imaginamos. Nunca pense em limitar o poder do reino dos céus. Nunca pense em limitar o tamanho do poder que Jesus tem e aquilo que ele é capaz de fazer. Nunca pense em limitar até onde vai alcançar esse poder que é contido no reino dos céus. Nunca despreze as estratégias que Jesus usa para que o reino dos céus alcance as pessoas. E a Bíblia vai dizer que o reino dos céus decidiu encontrar a vida desse homem em Marcos capítulo 5. Na ótica humana, é apenas um momento que Jesus está andando, enfrenta uma tempestade e vai para uma cidade. Mas no plano divino, Jesus está indo de encontro com aquele homem. Pastor, mas por que Deus está indo? Eu não sei. Mas aquele homem era uma semente do reino dos céus naquela região. Quando conseguimos olhar para o texto e entendemos um pouquinho do final desse texto,
vemos que Deus é poderoso em sua forma de agir. Por quê? Porque não importa quem nós somos, não importa o que nós fizemos, não importa o quanto nós erramos, não importa o quanto acertamos ou falhamos, o que importa é que o reino dos céus está aberto para se revelar às pessoas. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus pisa em terra, rapidamente esse homem endemoniado vem até ele. E o versículo de número 2 vai dizer que ele saiu ao encontro de Jesus. E sabe de onde ele estava vindo? Do cemitério, dos sepulcros. O versículo 3 vai dizer que ele morava nos sepulcros e nem com cadeias alguém o podia prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de noite e de dia, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Irmãos, olha o histórico desse homem. Certo dia eu passei por uma situação com o pastor Marcel, me chamaram para expulsar um demônio e falaram assim: pastor, a mulher levantou uma mesa de sinuca. Eu falei: meu Deus, não dá para ir sozinho. Eu falei: pastor, vamos lá, a mulher levantou uma mesa de sinuca. Fomos lá e glória a Deus, Deus alcançou aquela mulher. Mas irmãos, olha só o histórico do gadareno. Ele era uma ameaça para aquela cidade. Se nós olharmos, ele morava no cemitério, já prenderam eles várias vezes, mas ninguém conseguia manter aquele homem preso. Ele andava de dia e de noite clamando pelos montes, pelo cemitério afora, e ele acabava se cortando com pedras, e ninguém podia amansar esse homem. Só que esse homem já foi uma criancinha. Esse homem já foi um bebezinho. Esse homem já foi aguardado por 9 meses na barriga de sua mãe. Só que esse homem estava sendo escravizado por espíritos imundos. Se você conhece o texto, você sabe o final da história desse homem. Olhando para o início e olhando para o final, às vezes nem dá para acreditar. Eu olhando para esse texto, ele renova a minha esperança. Ele renova o meu entendimento e o meu desejo pelas pessoas. Ele renova no meu coração o entendimento que Deus faz, que Deus salva, que é difícil sim, mas Deus salva. O processo muitas das vezes é doloroso, é árduo, mas é Deus que salva. Eu e você precisamos, como diz o Spurgeon, colocar a semente nos ouvidos, mas quem leva para o coração é o Senhor. Eu e você precisamos de pregar. Eu e você precisamos olhar para as crianças do projeto e acreditar que elas podem ter o futuro que o seu filho tem. Nós precisamos de olhar para as crianças da igreja e acreditar que elas podem conhecer Jesus como nós conhecemos. Nós precisamos de olhar para alguém que está nas drogas, que está na bebida, que está no tráfico, no adultério, na mentira, na fofoca, seja no que for, e acreditar que o evangelho pode alcançar a vida daquela pessoa, e se o evangelho entrar na vida daquela pessoa, aí ela vai ser uma nova criatura, e as coisas velhas vão ficar para trás. Eu gosto sempre de citar, né, Marcos Paulo? A gente fica lembrando, Marcos Paulo estava descendo para bater no bloco do Gambá. Eu falei: eu não saio daqui enquanto você não ir para o retiro comigo. E hoje o Marcos Paulo está aí, casado, tem uma família, prega a palavra, é um homem que eu vejo que ama o Senhor. Mas há um tempo atrás, né? Não era. O evangelho invadiu o coração dele. Se você olhar conversando na praça, né, São Celeste? Quantas experiências, por quê? O doutor Alexandre, quantas experiências, o Hélio, o Josimar, tantas pessoas aqui que foram alcançadas pelo Senhor, que há um tempo atrás, né, Moraes, balançava o facão na praça e o Senhor alcançou. O evangelho ainda tem poder.
Nós nos consideramos uma igreja missionária porque acreditamos no poder do evangelho. Pastor, mas eu ainda não consegui, mas o evangelho pode entrar no seu coração e você se tornar um homem cheio do Espírito Santo. Eu me alegro nas orações aqui, irmãos, é um presente para mim. Todas as vezes que eu olho e vejo o Josias aqui orando, irmão, é coisa linda que eu vejo. Deus ainda salva, Deus ainda alcança, Deus ainda liberta. Pastor, é no seu tempo? Não, é no tempo de Deus. É na sua hora? Não, é na hora de Deus. E eu vejo isso e me emociono, eu vejo isso e me alegro. Porque quando você menos espera, a semente do evangelho invade o coração de alguém e leva a salvação. Quando você menos acredita, a semente do evangelho começa a brotar, começa a germinar e começa a dar frutos. Aí você olha e pensa assim, meu Deus, fulano foi alcançado pelo Senhor. Por isso que as pessoas até duvidam da existência de Deus, mas quando veem situações como essa, tem que dizer, verdadeiramente há um Deus em Israel. Verdadeiramente existe um Deus e Ele é poderoso para libertar, Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para fazer aquilo que nós não temos a capacidade de fazer. Aí a Bíblia vai dizer que esse homem endemoniado, perdido, se esse homem entra pelas portas da nossa igreja, nós vamos falar, meu Deus, tem misericórdia desse homem, será que tem jeito para ele ou não? Mas a Bíblia vai dizer que a presença de Jesus assustou os demônios que estavam na vida daquele homem. Eu preciso que você entenda que o que vai libertar, que o que vai trazer salvação, que o que muda história, que muda vida, é Jesus. É a presença de Jesus. A Bíblia vai dizer que quando ele viu os demônios, o endemoniado viu Jesus, ele se prostrou e falou, o que você tem comigo, filho do Deus Altíssimo, ainda não chegou a hora. Jesus falou assim, sai dele. Irmãos, o que liberta a vida do ser humano é Jesus. Jesus encontrou com esse homem e deu uma ordem, sai dele. O gadareno era o alvo de Cristo. E às vezes eu fico pensando nessa conversa de Jesus com o gadareno. Ou com os demônios. Porque eram muitos demônios. Era uma legião. A gente começa a ler sobre libertação, estudar e viver a libertação. Os outros falam, pelo amor de Deus, não fica conversando com o demônio não. Mas Jesus conversa e os demônios pedem algo. Deixa a gente ir para a manada de porcos. Há quem diga que nesse tempo eles cuidavam tanto dos porcos e amavam tanto os porcos. Existem várias explicações pelas quais Jesus permitiu. Mas lendo o texto hoje, eu achei uma possível explicação, não estou batendo o martelo, mas algo que veio ao meu coração e eu considerei muito importante. Veja no versículo 14. No versículo 13, quando o espírito imundo sai, ele entra nos porcos e os porcos se precipitam no mar. E no versículo 14 vai dizer que os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Irmãos, conforme eu falei no início, eu vou repetir. Não negligencie as estratégias de Jesus. Não queira colocar Jesus dentro de uma caixa e entender assim, Jesus só faz assim. Irmãos, Jesus é perfeito. Eu entendo que existiu um prejuízo para os donos dos porcos.
Eu entendo que 2.000 porcos morreram por causa que Satanás, irmão, ele arrebenta mesmo. Quando tem que matar, ele mata mesmo. Só que quando os porcos se precipitam no mar, acontece uma coisa que eu considero muito interessante. Eles ficaram desesperados, correram para todo lado, pela cidade e pelos campos, chamando o povo para ver o que tinha acontecido. Eles simplesmente reuniram toda a cidade e o povo dos campos e falaram: vão ver que teve uns demônios que entraram nos porcos e os porcos se precipitaram, e eu imagino que aqueles porcos estão se afogando lá. Quando eles chegam lá para ver os porcos, eles veem uma coisa mais importante que os porcos. Eles veem um homem que há uns momentos atrás era uma perturbação para a cidade, assentado, vestido, em perfeito juízo, e eles temeram. Irmãos, eu gosto sempre de dizer isso. A nossa vida, ela prega para as pessoas. O evangelho, ele tem todo o poder, mas quando ele é falado por alguém que a vida não condiz, as pessoas rejeitam esse poder, porque pensam da seguinte maneira: se você está falando e não vive, como que esse evangelho vai invadir o meu coração? Mas, através dessa libertação, Jesus está pregando aos olhos daquele povo. Eles olham para aquele endemoniado que outrora era ameaça para a sociedade, mas acontece algo na vida daquele homem e ele é liberto. Eles ficam realmente assustados e temerosos, porque foi contado para eles o que aconteceu no versículo 16 com o endemoniado. Eu preciso que você aprenda e entenda isso. Jesus fará algo em nossas vidas, mas não apenas para nós, mas para que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder dele. Aqui eu entendo por que Deus salva. Aqui eu entendo por que Deus pega, exatamente como 1 Coríntios, capítulo 1 vai dizer, por que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O desejo de Jesus é que nenhuma carne se glorie diante dele. O desejo de Jesus é que ninguém olhe e pense assim: eu sou aceito porque eu sou bom. O desejo de Jesus é olhar para quem realmente não se sente algo. E quando eu não me sinto, na verdade eu entendo, sozinho eu não sou capaz, e por isso eu preciso de um Salvador. Por isso que grande parte das pessoas dizem: quando você estava na pior porque você procurou Jesus. O que importa é que você procurou Jesus. Eu preciso que você entenda que o motivo que te leva até Jesus, ele pouco importa para Jesus. Como assim, pastor? Sim. Se você veio aqui por causa apenas do projeto, Deus não está preocupado com isso. Se você veio aqui por causa de um familiar seu, Deus não está preocupado com isso. Você veio por causa de um compromisso, Deus não está preocupado com isso. Você veio para buscar uma bênção, você veio porque o seu casamento não está bem, Deus não está preocupado com isso. Mas Deus está preocupado com o que vai te manter nesse lugar. Porque você pode vir com más intenções. Eu vou porque eu estou devendo, a minha vida não está legal, o meu casamento está acabando, a minha família não está legal do jeito que eu queria. Mas o que te mantém aqui é encontrar verdadeiramente a presença de Jesus. E quando essa presença invade a sua vida, você começa a olhar para os seus defeitos, você começa a olhar para quem você é e pensa assim: não sou capaz, não dá para mim. Porque eu entendo que você tem lutas que eu não tenho. Você tem dificuldades que eu não tenho. E eu tenho dificuldades que você não tem. Aí quando eu olho para o texto, eu vejo Deus querendo uma cidade. E ele pega, entre aspas, a pior pessoa daquela cidade. E liberta esse homem. Reúne todo mundo
ao redor desse homem. E aqui no texto nós vamos ver também o coração dos habitantes daquela cidade. No versículo 16, e os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Aquela multidão falaram o que tinha acontecido. E eles chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, vai embora. Nós não te queremos aqui. Olhando para esse texto, essa cidade deveria falar para Jesus da seguinte maneira: Jesus, você mudou a história desse homem. Fica aqui com a gente. Só que a cidade está falando: Jesus, vai embora, porque você trouxe prejuízo para nós. A sua presença aqui não é bem-vinda. Só que entenda isso. A presença de Jesus não era bem-vinda. O povo daquela cidade não queria que Jesus ficasse, mas o gadareno resolve fazer um pedido. E esse pedido também me chama muita atenção. Quando Jesus entra no barco, no versículo 18, o endemoniado rogava-lhe, implorava-lhe, pedindo que o deixasse estar com ele, ir com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a sua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Preste bastante atenção nisso. O pedido do gadareno é: Senhor, eu quero ir contigo. Nesse texto eu posso aprender que o jeito de Deus não é o nosso jeito. Nesse texto eu posso aprender que a forma de Deus não é a nossa forma. O projeto de Deus nem sempre é o meu projeto. A forma que Deus vai fazer nem sempre é a forma que eu quero que Ele faça. Porque quando alguém é alcançado por Jesus, ele se torna um discípulo. E um discípulo vai seguir o mestre. Jesus mudou a vida desse homem. Esse homem é grato, esse homem está grato, pensando: eu não era nada antes dele. Quem era eu antes de eu me encontrar com esse homem? Quem era eu antes de Jesus? Quer saber de uma coisa? Eu quero ir com ele, já tem 12 andando atrás dele. O que vai custar se tiver 13? Eu sou o próximo. Eu acredito que se ele é bem entrão, né? A hora que se ele tenta pisar no barco, Jesus falou assim: opa, não, você não vai comigo. Irmãos, eu falei isso hoje num vídeo, Deus também fala não. Jesus podia muito bem levar esse homem, claro. Só que esse homem era a semente do reino plantada nessa cidade. Esse homem era a semente do reino plantada naquela cidade. Eles estavam expulsando Jesus, mas o gadareno estava ficando. Eles estavam dizendo: Jesus, nós não te queremos. Mas a semente do reino já tinha sido plantada na vida daquele homem. Eles mandaram Jesus embora, mas Jesus ficou através da vida do gadareno. Isso precisa ser uma verdade no nosso coração. As pessoas podem não vir na Igreja Batista Reviver, mas a Batista Reviver vai todos os dias no seu trabalho. A Batista Reviver vai todos os dias para dentro da sua casa. A Batista Reviver vai todos os dias enquanto você está dirigindo, enquanto você está atendendo um cliente, enquanto você está fazendo algo, seja na escola, no trabalho, na sua casa, você está levando a Igreja Batista Reviver. Existem pessoas que não estão ouvindo as nossas mensagens. Existem pessoas que não estão ouvindo a pregação que é pregada aqui, a explicação da palavra. Existem pessoas que nem leem a Bíblia, mas leem a sua vida.
Existem pessoas que não conhecem o Senhor, mas conhecem você. E o fato de conhecer você precisa apontar para o Senhor. O fato de alguém que foi alcançado por Deus precisa alcançar as outras pessoas. O gadareno fica sozinho naquela cidade. Irmãos, é sério, Jesus não preocupou dizendo eu vou levar o gadareno, não. Jesus tinha convicção que o reino de Deus tinha sido plantado naquele coração. Jesus falou, não precisa de você vir comigo, eu já estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus acreditou na obra que foi feita na vida daquele homem. Não teve meio termo. Ele foi liberto, ele foi alcançado e pronto. Pastor, mas ele estava novo na fé, ele foi alcançado. E Deus falou para ele, Jesus falou para ele, agora você não vai me seguir. O que você vai fazer? Você vai para a sua casa, você vai para os seus familiares, você vai para os teus e anuncia o que eu te fiz. Anuncio quão grandes coisas eu te fiz. Preste atenção nisso. Talvez você não acredita, porque talvez você não foi alcançado ainda. Você não consegue falar das grandes coisas, porque você não as conhece. Pastor, mas eu sou tímido. Irmãos, existem formas de pregar o evangelho para quem é tímido. Pastor, eu não tenho uma fala muito boa. Existem formas de pregar o evangelho para quem não consegue falar muito bem. Pastor, eu não tenho uma base teológica muito boa. Irmãos, existem formas de falar o evangelho sem ter uma base teológica boa. Pastor, eu não consigo falar do evangelho porque eu tenho medo das pessoas me complicarem e eu não consegui explicar. Explica aquilo que aconteceu aqui dentro. Se você conseguir com palavras, explique. Mas se você não conseguir, explique com atitudes. E as suas atitudes vão falar muito mais que as palavras. Porque talvez você não vai conseguir explicar como eu estou explicando aqui hoje. Ou você vai explicar até melhor. Mas através das suas atitudes, existem pessoas que conseguirão vir a este lugar, ouvir essa explicação. Talvez você não vai conseguir exatamente como deveria. E eu te digo, não se acomode, queira mais de Deus, aprenda, pergunta, mas entenda, pregue com a vida. Mostra o que Deus fez, porque irmãos, quando eu olho para o que Deus fez no meu interior, aí eu entendo, peraí, é diferente, porque não é na força do homem, não é na força do braço, é Deus que faz. Aí por um lado eu fico pensando assim, por que eu? Milhões de pessoas, bilhões de pessoas, trilhões que já passaram sobre a terra. Será que você é como eu e já fez essa pergunta? Por que eu? Por que as pessoas insistem tanto comigo? Por que as pessoas falam tanto de Deus para mim? Porque Deus fala comigo. Eu não mereço, eu não faço tudo que Ele queria. Mas Deus sempre fala comigo, sempre alguém fala de Deus, sempre Deus me chamando, sempre Deus me cercando. Um é chato, o outro é chato também, mas tem sempre alguém me exortando, tem sempre Deus me apertando. Irmão, Deus está te chamando. E talvez você olhe e fale, Senhor, mas eu não consigo. Mas Deus está te chamando. Eu não sou capaz, Deus está te chamando. Pastor, eu não sei nem por onde começar. Deus está te chamando. Começa falando, Senhor, faz o que o Senhor quiser. Eu não sou capaz, eu não sou digno, eu sei. Mas esse homem começa o texto de Marcos 5 numa situação muito pior que a sua. Esse homem está numa situação terrível.
Mas os versículos vão descendo, vão se desdobrando, e ele começa endemoniado e termina um missionário. Irmãos, e quando Jesus falou para ele, vai para casa, vai para os seus e anuncia o que eu te fiz, a Bíblia diz que imediatamente ele foi, começou a pregar num conjunto de 10 cidades, começou a pregar na sua casa, mostrando o que ele tinha visto verdadeiramente, quem era Jesus. Eu fico imaginando o testemunho daquele homem. Irmãos, eu andava pelado pelas ruas, endemoniado, demônios falando na minha mente, demônios me usando para atormentar a vida das pessoas, tentavam me prender, mas não conseguia, eu dormia no cemitério. Irmãos, a Bíblia ainda traz poucas informações desse homem, mas imagina o tanto de coisas que esse homem fazia. Mas ele falou assim, eu acredito, tá? Mas um dia, irmãos, um dia, eu encontrei um homem. Ele arrancou os demônios, tudo que estava em mim. E eu nunca mais fui o mesmo. Eu gosto de uma frase que diz que o homem tem 2 nascimentos. O homem que quer morar com Deus, que vai passar a eternidade com Deus. Um ele não lembra, que é quando ele nasce, né, criancinha, bebezinho. E o outro ele não esquece, que é o dia que ele foi alcançado pelo Senhor. Irmãos, eu não estou falando de religião, de só levantar a mão, agora eu sou de Jesus. Eu não estou falando só de repetir uma oração. Eu não estou falando só de descer, conforme o Hélio fala, né? A gente sempre repete. Não é só descer nas águas do batismo um pecador seco e levantar um pecador molhado. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do interior ser transformado. Hoje eu estava conversando com o Caio. Eu falei, Caio, quando alguém nos exortar de algo que nós não estamos ouvindo do Senhor, pode ser que nós não estamos ouvindo o Senhor há muito tempo. Porque Deus exorta a gente diariamente. E se Deus não está te exortando, pode ser que você não seja filho. Pode ser que você seja bastardo. E coisa boa é ser exortado. Pastor, Deus não envergonha ninguém. Mentira. Tadinho do endemoniado aqui, irmãos. Pensa numa vida de vergonha. Mas chegou um dia que essa nudez, essa vergonha veio para fora e Deus mudou a história dele. Não tenha medo de ser envergonhado, não tenha medo de passar por problemas, por dificuldades, por lutas. Tenha medo de não passar a eternidade com Cristo. Eu estou aqui como igreja para te mostrar, voltando ao projeto, a intenção do projeto é participar da vida das crianças, participar das famílias, mas a razão de todo esse esforço, a razão de tudo que a gente faz, é para que as pessoas olhem e falem assim, por que eles fazem isso? Eles gastam para cuidar dos nossos filhos. Eles gastam tempo, dinheiro, cuidam da melhor maneira possível, né, Lucas? Se maltratar um desses meninos, o pastor fica doido. Só que com qual intenção? Que as pessoas olhem e falem assim, existe um motivo. E qual que é o motivo? Aconteceu alguma coisa aqui dentro. Irmãos, eu costumo dizer que se fosse pelo dinheiro, a gente parava, seja como igreja, seja como projeto. Se fosse pelo retorno, a gente parava. Se fosse pela gratidão, irmãos, a gente parava. Mas é por algo que aconteceu aqui dentro. E uma coisa maravilhosa e linda aconteceu aqui dentro hoje. Amanhã acontece na vida do David. Amanhã acontece na vida da Miriam. Amanhã acontece na vida da Cassinha. Irmãos, o evangelho é essa semente. É como se fosse um pique-ajuda de quando éramos crianças. Depois que você tocou, irmãos, já era. E a minha oração nessa noite é que esse evangelho invada a sua vida aqui hoje. Pastor, você vai começar a orar mais forte aí, você vai
Não. O Senhor pode te alcançar aqui hoje. Pastor, você vai me chamar aqui na frente e... Não. Eu quero que você se coloque de pé. Porque eu acredito que é muito mais que um ritual. Eu sei que o Senhor pode tocar seu coração aí hoje, do jeito que você está. Eu lembro de um dia que o pregador pregou, irmãos, e eu não sei exatamente tudo que ele falou na mensagem. Eu só lembro do versículo, Atos 3. Mas naquele dia, eu nunca mais fui a mesma pessoa. E o mesmo que aconteceu comigo naquele dia, pode acontecer com você hoje. E não estou falando de exterior. É aqui dentro. Você pode ser reprogramado. Você pode tomar um caminho hoje diferente, que você estava andando para cá e sair andando para cá. Pode acontecer com você hoje como aconteceu com Paulo. Ele saiu de casa de um jeito, voltou para casa outro homem. E Deus é tão perfeito, irmãos, que eu estou aqui para te dizer, Ele ainda faz isso. Quem sabe enquanto eu pregava, você nasceu de novo. Quem sabe enquanto as crianças dançavam e cantavam no lindo coral, você foi alcançado pelo Senhor. Ou quem sabe enquanto você fechar os seus olhos aqui e nós orarmos, você vai ser alcançado pelo Senhor e nunca mais vai ser a mesma pessoa. Ou quem sabe quando você acordar amanhã, pensar assim, meu Deus, eu estou diferente. Eu estou com vontade de voltar lá na igreja. Estou com vontade de orar. Estou com vontade de ler a palavra. Rapaz, como é que é esse negócio de ser crente? Misericórdia. Eu não podia ser de forma nenhuma. Irmãos, deixa o Senhor conduzir sua vida. Feche seus olhos no nome de Jesus. Deus, nós queremos orar nesse momento. Pai, é muito bom falar da sua palavra. É muito bom, Deus, celebrar esse momento. Um ano, Deus, desse projeto. Só que esse projeto tem um intuito, Deus. Mostrar o Senhor para a vida das pessoas. Esse projeto não tem o intuito de mostrar a Batista Reviver. Esse projeto tem o intuito de mostrar o Senhor. Pai, e se nós estamos nos reunindo para mostrar o Senhor, a minha oração é que o Senhor se revele, Pai. Nós apontamos para o Senhor, para quem o Senhor é. Somos pecadores, somos falhos, mas amamos o Senhor. E nesse momento a minha oração é essa: se estenda nesse lugar, Pai. Que a sua face seja vista aqui hoje. Nós sabemos, meu Pai, que se nós te vermos neste lugar, nós nunca mais vamos ser as mesmas pessoas. Se nós te vermos neste lugar, nós nunca mais viveremos da mesma maneira. E pela graça que há no teu santo nome, eu quero te pedir, Deus, salva vidas aqui hoje. Manifesta o teu reino, Pai. O seu reino está aberto para os corações rendidos, arrependidos, que entendem que precisam única e exclusivamente do Senhor e não conseguem se salvar sozinhos. Pai, pela sua graça, pela sua misericórdia, nós estamos aqui orando e pedindo, Deus, salva essa pessoa que entrou por essas portas, Pai, com vontade de desistir da vida, cansada, Pai, atribulada, numa situação semelhante a esse homem que nós pregamos aqui hoje. Eu peço, Deus, que essa vida seja alcançada pelo Senhor. Pai, aonde tem um mal que impede essas pessoas de te verem, de viverem uma vida de santidade, uma vida de arrependimento, que seja lançado por terra no nome de Jesus, e que a tua graça possa invadir os nossos corações. O Senhor é um Deus que ainda salva, o Senhor é um Deus que ainda liberta, e é para isso que nós estamos aqui reunidos como igreja, para declarar, meu Pai,
que o Senhor fez no passado e o Senhor também faz no presente. E eu oro, meu Pai, pelo poder que há no teu santo nome. Abre os olhos do teu povo, liberta o teu povo, restaura o teu povo, e que em nome de Jesus nós possamos ser, Deus, as sementes do reino espalhadas, Deus, sobre a cidade de Miraí, sobre as escolas, sobre o asilo, sobre os hospitais, sobre as indústrias, sobre o comércio. Pai, onde nós passarmos, que o teu reino possa crescer através de nós, que onde nós passarmos, a tua presença se manifeste em nós e através de nós. É isso que nós oramos, meu Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, saiam daqui entendendo. Deus pode se revelar a você. Saia daqui entendendo. De Deus não precisa de ter medo. Ah, pastor, o que é que Deus vai fazer, irmãos? Ele vai mudar a sua história. Você vai dormir tranquilo, porque Ele está cuidando de você. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Você pode se assentar. As crianças estão entrando aí. A gente vai colocar um videozinho. Um pouquinho da história. E logo em seguida, pastor Marcel vai estar orando pelas crianças e pelos ajudadores do projeto. Quem pintou o mundo? Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que é bom. O maior está pintando a minha história, e ela não tinha cor. Foi o pincel do autor, o maior pintor do mundo. Está pintando a minha história, pintou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou escolheu os tons. Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. Aquilo foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida com sangue derramado, pintou
lavou minhas vestes com o branco da santidade. Amém? Você pode aplaudir essas crianças? Glória a Deus! Nós estamos muito felizes por um ano desse projeto. As crianças aqui, por favor, não saiam. Em nome de Jesus. Nós vamos tirar uma foto e vamos orar pelas crianças. Nós vamos orar por cada ajudador desse projeto. Deixa eu falar com vocês, não abre a lembrancinha agora. Amém? Eu quero convidar as crianças aqui na frente. Quero convidar todos os ajudadores, todos os irmãos que estão servindo aqui. Servem lá na casa. Nos ajudam devagarzinho. Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé para nós podermos orar? Quero convidar todos os ajudadores em nome de Jesus. Os professores, vem bem. Tia Natália, Lucas, Rony, Lela. Tem mais alguém que está faltando aí, gente, que eu não falei? Amém? A igreja vai estender as mãos agora. Você pode orar agora? Agora silêncio. Silêncio, que nós vamos orar por vocês, abençoando a vida de vocês no nome de Jesus. Estenda suas mãos, igreja, e ore juntamente conosco. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos louvar o teu precioso nome, nós queremos bendizer ao Senhor pela vida de cada criança, por essa casa, por esse projeto, pela vida de cada professor, cada ajudador, cada colaborador naquele lugar, que tem semeado, Pai, a semente do reino dos céus na vida dessas crianças, que seja sobre elas a tua bênção, Senhor, que o teu favor, a tua misericórdia alcance cada uma delas, Senhor, conforme a tua misericórdia, que assim como o Senhor plantou a semente na vida daquele homem, Deus, o Senhor possa plantar a semente na vida dessas crianças e que elas possam ser missionárias dentro das suas casas, nas escolas, nas ruas, onde elas passam, Pai, que elas possam florescer no reino de Deus. Muito obrigado, Senhor, nós louvamos o teu precioso nome, rendemos graças a ti e oferecemos esse culto em ação de graças ao teu santo nome, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Devagar. Irmãos, olha só, os avisos aqui, presta atenção, por favor. Nós já vamos encerrar. As crianças lá fora, tem um cachorro quente e um refrigerante lá para vocês. Irmãos, espera aí, só um minutinho. Não vai embora não, os adultos aqui. Amém? Irmãos, presta atenção aqui agora. Quero agradecer, cada um dos meus queridos irmãos que tem contribuído, somado forças, edificado a obra do Senhor juntamente conosco. Louvado seja o nome do Senhor.
Quero agradecer a Conceição, que fez o cachorro quente. Muito obrigado, Conceição. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Quero agradecer, né, os irmãos que, de uma forma geral, que contribuem financeiramente com essa obra, com apenas R$10 por mês, o valor que você tem contribuído. Louvado seja Deus pela sua vida. Amém? Que Deus possa continuar te abençoando, derramando a graça dele no seu coração. No nome de Jesus. Amém? Os avisos aqui. Amanhã tem culto 6 horas da manhã aqui na igreja. Amém? Tem culto de oração. Nós iniciamos 6 horas. Termina 6:30. E tem um café da manhã aqui. Amém, irmãos? Vem para o café, vem para a oração. Em nome de Jesus. Tem sido uma benção a oração 6 horas da manhã aqui na igreja. E eu espero vocês aqui. Domingo de manhã tem batismo. Amém? Domingo de manhã nós teremos batismo para glória e louvor do nome do Senhor. E domingo à noite, culto de louvor e adoração do nosso Deus. O cachorro quente está liberado para toda a igreja, tá? Deixa as crianças lá e depois vocês podem também comer um cachorro quente juntamente conosco lá no nome de Jesus. Deus abençoe cada visitante. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz: Deus abençoe, aplauda o Senhor. Um bom final de semana no nome de Jesus.